Bom dia, senhoras e senhores. Aqui quem fala com vocês é o querido professor de vocês, o Roma, morrendo de saudades de vocês. Eu imagino que vocês também estão com saudade, principalmente de ter uma bela, deliciosa e linda aula de química personalizada feita só para vocês. Então é o seguinte, galera, avisos primeiro. Começou agora o esquema que vocês vão ter aula comigo toda semana aí, se tudo der certo, vamos ver, e vão ter as aulas do CMSP. As do aplicativo, vocês continuam a ver nas segundas-feiras. E as minhas aí, tem uma galera que é na terça, tem uma galera que é na sexta. Mas bom, eu vou avisar nos grupos do WhatsApp quando um vídeo novo chegar, e eles vão ser colocados no canal do YouTube Fisicae_Roma. Pode deixar que eu passo para vocês bonitão, para vocês se inscreverem, dar like e visualizar muito gordinho aqui. Beleza? Então, é o seguinte, pessoal. Para a nossa primeira aula aí de Química, essa é pertencente ao segundo bimestre, eu quero falar um pouco para vocês de como começa a nascer a Química de verdade. Ó, vamos lembrar que antigamente, pessoal, a Química era misturar umas paradas e ver o que acontecia, o que a gente tinha como resultado, beleza? Só que tudo mudou a partir de um certo cara lá no século XVII, depois daquele tal de Renascimento. É isso aí. Então vamos lá, ó. Quando eu fui procurar no Google aí uma imagem do Boyle, eu digitei lá Boyle e apareceu uma foto da nossa querida cantora Susan Boyle. Não é essa Boyle que é a Boyle famosa que eu queria falar, é esse cara aqui chamado Robert Boyle. Galera, vamos entender que esse cara aí começou a mudar como que a gente ia entender o que é a química. Uma química mais moderna, mais precisa, mais exata, beleza? Então, pessoal, o Robert Boyle, ele começa a química moderna. E tudo começa de um jeito mais simples. Aí a gente vai meter uns bagulho complicado no meio. Ó, ele fala a definição do que é um elemento químico. Coisa mais básica da tabela periódica. Na época desse cara não existia tabela periódica. Ó, eu não quero nem falar para vocês quantos elementos existiam naquela época, mas ó, vou falar, hein? É pouco. Então, pessoal, a química aqui ainda é muito precária. Então, essa definição é precária e ela vai melhorar muito com o tempo. Então, sente só, ó. Elemento químico, de acordo com o nosso amigo Boyle aqui, ele é qualquer substância pura, isso a gente já entendeu, que não sofra decomposição. O hidrogênio, galera, eu não consigo quebrar ele numa parte menor assim, a nível de substância, para ele se tornar alguém menor. A gente consegue ver melhor, mas outros papos. O oxigênio, pessoal, a mesma coisa. Por mais que a gente quebre o elemento, a forma mais simples dele é o oxigênio. Já a água, pessoal, ela é hidrogênio misturado com oxigênio. Então é outra coisa. E aqui, ó, água oxigenada, H2O2, é a água, só que com oxigênio a mais. Ele se desfaz também em hidrogênios e oxigênios. Então, de acordo com a definição lá atrás, no século XVII, do Robert Boyle, esses caras aqui não são elementos e esses caras são elementos. Beleza? Ó, logo depois, passa a bola para frente o Robert Boyle, a bola chega lá na França para o Lavoisier, Antoine Lavoisier. A gente pode considerar ele o papai da química. Esse cara veio para mudar o jogo, pessoal. Seguinte. Numa próxima aula eu ponho um esquema certinho para vocês. Mas basicamente esse cara aí, ó, bonitão, sexy, olha essa boquinha linda aqui. Esse tal de Lavoisier aqui, pessoal, ele é um químico, um cientista muito prestigiado lá naquela época da França. Uma época conturbada, os nobres estavam meio que folgando com a população. Calma. E aí esse cara propõe o seguinte, pessoal. Ele propõe que a massa que eu tenho antes de eu realizar uma reação é igual à massa que eu tenho depois de realizar uma reação química. Então, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Desde que, isso é muito importante, eu esteja fazendo tudo num recipiente fechado. Logo mais a gente entende o porquê disso. Bom, esse tal de Boyle aqui, ele tentou fazer várias reações químicas, mas a que mais deu certo, que virou o exemplo mais da hora pra gente, é uma reação que ele pegou uma lupa, deixou a luz do sol entrar nessa lupa
E dentro de um potinho fechado ele deixou um metal. E aí esse metal, galera, ele começou a ganhar uma cor avermelhada. Esse metal aí que eu tô falando é um tal de mercúrio, exterminador do futuro, tá ligado? Esse tal então de mercúrio, pessoal, ele começou a reagir, ganhar uma cor vermelha, ele sofreu uma transformação química, mudança de cor. Da hora. Só que, pessoal, o Boyle mediu a massa, o Lavoisier mediu a massa antes de deixar exposto ao sol e depois de deixar exposto ao sol. E a massa desses caras é igual. E aí ele fez o mesmo experimento, só que aí ele não deixou o bagulho tapado. E olha que loucura! A massa antes do experimento era menor que a massa depois do experimento. Legal. Então, pessoal, vou contar uma coisa meio triste aí para vocês. Esse cara andava com gente errada. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Ele andava com um monte de burguês safado. E aí, pessoal, a época que ele estava andando com esses burgueses, por azar dele, estourou a Revolução Francesa, mano. Esses cientistas ganhavam muito imposto da população. Então, o que aconteceu? Passaram a jaca dele na guilhotina. Ele foi decapitado junto com os nobres lá. Olha que fita. Mas ele deixa um legado muito importante pra gente na química. Olha só. Vamos supor que eu tenha 18 gramas de água. Se eu pegar e eu quebrar essa água, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio, H2O. Vamos lembrar disso. Então, pessoal, olha só, a massa do reagente, a água, H2O, é 18 gramas. Depois que eu quebrar esses caras, 2 gramas aqui e 16 gramas. Somou esses dois, deu 18, dividiu aqui, ó, 2 vezes 16. Então, pessoal, o Lavoisier, ele simplesmente fala pra gente que a massa antes e depois de uma reação é igual se eu tiver um recipiente fechado. Beleza? Então, pessoal, por que eu não paro de falar de recipiente fechado? Seguinte, velho. Vamos supor que eu tenho uma balança embaixo do meu experimento. Então, eu estou medindo a massa do rolê. E agora vamos supor que aqui embaixo desse copo com água, eu tenho essa tal dessa balança. Vou lá medir a massa aqui do copo com água. E aí, pessoal, vou jogar aqui dentro umas 4 aspirinas. Vão efervescer. E aí, pessoal, olha que loucura. Conforme esse negócio vai efervescendo, muito dos elementos que estão aqui presentes, eles vão sair desse copo na forma gasosa. O copo está destapado, bicho. Então, pessoal, a massa que eu tinha antes vai ser maior que a massa que eu tenho depois. Então, no sistema aberto, eu perco coisa. Num sistema fechado, a massa inicial é igual à massa final. Isso é importante, galera. E aí, pessoal, saibam que o Boyle nunca escreveu essa frase. Ela não está achada em nenhum título do Lavoisier. Desculpa, Lavoisier. A frase é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O Chacrinha falava, apresentador de programa lá da televisão brasileira. Na TV nada se cria, tudo se copia. Então, pessoal, essa frase aqui foi eternizada, mas nunca foi escrita propriamente pelo Lavoisier. Beleza? Então, pessoal, quando uma reação química é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Ninguém escapa do sistema fechado, nem o Schofield. Galera, se liga. Toda vez que alguma coisa reage e entra na forma gasosa, forma de vapor, e eu não estou com o bagulho tapado, eu estou perdendo coisa para a atmosfera. Os caras estão saindo fora do meu sistema. Beleza? Passando a tocha. Pessoal, para a gente ter uma ciência bem consolidada, um cara tem que seguir, entender e prosseguir com o trabalho do outro. Foi o que aconteceu entre esses dois trucas aqui. O Lavoisier, cabeça fora do lugar, passou a bola para o tal do Proust. Cuidado, pessoal, não é o Marcel Proust lá que a gente tem lá, o escritor, beleza? Então, ó, vamos supor que eu vou decompor 9 gramas de água. Então, 9 gramas de água, eu vou quebrar em 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Olha que loucura, cara. Teve uma vez que eu estava numa festa de faculdade, aí eu fui lá e fiz uma caipirinha para tomar lá. Limão, água, gelo e penga. Fui lá, tomei, o pessoal tomou um gole, gostou e falou: vou fazer uma caipirinha gigante para todo mundo beber. Eu falei: nossa, cara, mas onde? A gente não tem jarro, não tem nada aqui na República.
Aí os veteranos chegaram com um balde, pau! Faz aí, ó. Ô, louco, velho. Mas pra amassar, a gente pisa com o pé. Tá entrando mais gente nessa reação química aí, né? Mas beleza, eu ia beber, eu vi como estava sendo feito. Vamos lá. Corta todos os limão, bota lá a proporção de pinga, ó, proporção. Bota lá o tanto de gelo, bota lá o tanto de água. Pessoal, eu tinha feito uma receita para uma pessoa. De repente eu tive que multiplicar essa receita várias vezes. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu multipliquei o tanto de limão que eu usei, eu multipliquei o tanto de açúcar, o tanto de pinga e o tanto de água. E nessa reação tinha umas gororobos, micróbios, germes do pé da galera aí. Bom, o pessoal tomou e adorou porque estava parecida com aquela primeira caipirinha que eu tinha feito para mim. Olha só, vamos entender isso. Se eu quebrar 9 gramas de água, pessoal, eu tenho 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio. Vamos dobrar essa receita. Se eu tenho 18 gramas de água, eu vou ter 2 gramas de hidrogênio e o dobro de 8 aqui, 16 gramas de oxigênio. Se eu triplicar a minha receita, 9 gramas de água vezes 3, 27 gramas. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. Só que sente só, pessoal. Olha qual foi realmente a sacada desse tal do Proust. A sacada dele, mano, foi que não importa o quanto que eu aumento a minha receita, a proporção entre os caras é sempre a mesma. Olha aqui. Se eu dividir o hidrogênio pelo oxigênio na primeira linha, 1 dividido por 8 dá 0,125. Se eu passar para a porcentagem, dá 12,5. Se eu dividir 2 por 16 aqui na segunda linha, ó, 2 por 16 dá 0,125. Então eu sei, galera, que aqui no nosso final da equação, 12,5% da massa vai ser hidrogênio e o resto vai ser oxigênio. Não importa o quanto eu aumentar a receita, a proporção é a mesma. Então, química e culinária, tudo a ver. Tudo bem, para a gente fechar essa aula, aquele momento querido, atividade. Seguinte, pessoal, aqui eu passei uma tabela para vocês da decomposição do que eu estou desfazendo aqui do gás carbônico, o CO2. Ele é carbono misturado com oxigênio. Então vamos lá, ó. Vou pegar esse último exemplo aqui que eu deixei limpo para a gente entender isso bonito. Se eu pegar 100 gramas de gás carbônico e eu quebrar esse cara, decompor esse cara, eu vou ter 27,27, númerozinho safado, grama de carbono e 72,73 gramas de oxigênio. O que eu quero nesse exercício, galera, é que vocês consigam descobrir quem são esses espaços pretos. Para isso, vocês podem contar com a ajuda de Lavoisier, ou para isso, vocês podem usar a ajuda do Proust. Ou seja, aqui, ó, de 11 para 22, vamos multiplicar por 2. 11 para 44, multiplica por 4, por aí segue. Então, caso vocês não gostaram disso, soma esse cara com esse cara, dá esse cara. 8 mais 3 dá o total que eu tinha antes. Então, pessoal, é um exercício muito simples de proporção. Beleza? Que é o coração do Lavoisier e do Proust. E aí, pessoal, para a gente fechar esse roteirinho aí legal, para a gente recomeçar o nosso ano bem, atividade 5. Eu quero a proporção entre os produtos da reação. Esse cara e esse cara. Pode escolher qualquer linha para fazer o exercício. Beleza? Então, senhoras e senhores, para a aula dessa semana, é isso que a gente tinha reservado para vocês. Então, se cuidem, cuidem dos seus.